Você já caiu no conto das 10 ações? Hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre diversificação. YouTube é fora, você com certeza já encontrou vários vídeos diferentes reproduzindo uma mesma ideia, a de que 10 ativos são suficientes para uma diversificação saudável. Você encontra até gente falando que não tem por que ter mais que isso, ou dos perigos da pulverização da sua carteira quando você tem ativos demais. E de fato existe um risco de pulverização, mas eu acho que com 10 ativos ele ainda está muito longe. Inclusive, eu acho que 10 ativos não são nem suficientes para uma diversificação bem feita. Se você tem 10 ativos de renda variável em iguais pesos, cada um representa 10% da sua carteira. Ou seja, um único erro cometido por você na escolha das suas empresas vai ter um impacto extremamente relevante nos resultados do seu portfólio. Na minha estratégia, é inadmissível estar largamente exposto a qualquer risco específico de algum ativo. Na renda variável, a diversificação não consegue afastar os riscos de mercado partilhados por todos os ativos da bolsa. Mas se você tem seus 30 ativos, a sua exposição ao risco específico de cada um deles vai ser apenas de 3,33%. Se tiver 50 ativos, a sua exposição ao risco específico de cada um deles será de apenas 2%. Claro que, considerando renda fixa, esse valor diminui ainda mais, não sendo necessário ter tantos ativos assim. Mas não há nada de errado em ter até mais do que esses. A estratégia considerada mais conservadora e recomendável para diferentes investidores iniciantes que não querem dedicar tempo a estudar os mercados é exatamente a de ETFs passivos. Um ETF do Ibovespa vai ter ali perto de 90 ações, um do S&P 500, 500, mas ainda assim são as referências de estratégias seguras dentro da renda variável. Aos iniciantes não há problema criar uma carteira-alvo bem diversificada em várias classes de ativos, buscando sempre ativos com riscos diferentes e, se possível, baixa correlação entre suas performances no mercado. Mas mesmo com diversos ativos na sua carteira objetivo, não precisa ter pressa, você pode ir comprando bem aos pouquinhos, mesmo que se leve alguns meses até de fato ter na prática todos os ativos do portfólio-alvo. Sempre, é claro, tentando comprar aqueles que estiverem mais atrativos num dado momento. Claro que eu também não vejo necessidade de ninguém ultrapassar seus 60, 70, 80 ativos dentro de uma mesma carteira. Mas não há nada de errado ou de feio em se fazer isso. Eu sei que muitos investidores referência sugerem uma baixa diversificação. Uma das grandes vantagens que Peter Lynch nos ensina que o investidor pessoa física tem sobre os institucionais é exatamente a liberdade de investir para o longo prazo sem estar restringido pelos riscos de curto prazo que incentivam movimentações por parte dos gestores. E já que estamos falando de Peter Lynch nos seus ensinamentos, vou deixar de bônus aqui para vocês uma outra vantagem que eles nos ensinam. A pessoa física deve investir dentro da sua zona de conhecimento. Se você for um consumidor bem informado sobre as indústrias que atua ou acompanha, você tende a saber identificar melhor as empresas que têm ótimos produtos, de alta qualidade, de bom atendimento e etc., conseguindo assim identificar parte da qualidade das empresas. Um entusiasta de tecnologia como eu, por exemplo, mesmo antes de investir, já tinha uma boa noção de quais empresas de tecnologia produziam hardwares mais avançados e com mais qualidade, além das diferentes estratégias e posicionamentos dos players do setor. O investidor pessoa física, que não tem que ficar prestando conta para o mercado em geral, consegue capturar uma série de vantagens, só por não estar nessa paranoia de querer vencer o mercado e poder focar de fato em comprar bons ativos em bons momentos. Até porque vão ter vários momentos em que você vai identificar um bom ativo, vai começar a comprá-lo e ele não vai subir imediatamente. Podem demorar anos até que o mercado perceba que aquele ativo deve se valorizar. E nesse tema Peter Lynch, se você se preocupa com pulverização, saiba que o lendário gestor, que em seus 20 anos à frente do Magellan Fund teve um retorno médio anual de 29,2% versus um retorno médio para o S&P 500 de 13,2% no mesmo período, em diversos momentos teve centenas de ativos no seu portfólio. Na aposentadoria dele, quando ele deixou de ser gestor do fundo, o fundo contava com 1.200 empresas de diferentes geografias. Se o seu objetivo é superar os índices no curto prazo, você de fato não deve diversificar muito. Esse movimento diminuirá as suas chances. Quanto mais ativos você tiver no seu portfólio, mais dificuldade você vai ter de descolar a sua performance das performances dos índices parecidos com sua carteira. Quanto mais ativos você tem, mais o seu retorno tende a ser próximo
dos índices de referência. Mas aqui no canal a estratégia não é superar os índices em curto prazo, é ter consistência nos aportes, conhecimento sobre si e sobre o mercado para conseguir continuar comprando durante as crises e a seleção de boas empresas com qualidade e lucratividade. Fora que no longo prazo, ter várias empresas aumenta a chance de alguma delas terem performances fantásticas. A maior parte do seu crescimento patrimonial virá de alguns ativos com performances de fato fantásticas. Alguns grandes acertos que estarão dentro do seu portfólio. Então, uma estratégia diversificada, mas sem realocação ativa da carteira para ficar vendendo os grandes acertos do seu portfólio, está muito bem posicionada para capturar essas diversas dinâmicas do mercado. Ter uma diversificação acima dos 30 ativos também facilita manter os ativos acertados na carteira, uma vez que, mesmo crescendo, não se tornará uma concentração gigante na sua carteira, ao contrário do que ocorreria com um grande acerto numa carteira que tem apenas 10 ativos, onde esse grande acerto pode se tornar facilmente seus 40% ou 50% da carteira. Creio que muitos investidores nessa situação ficariam inquietos e venderiam parte dos seus lucros para realocar em outros ativos, diminuindo assim o efeito dos juros compostos exatamente na ação que até então é a melhor empresa do seu portfólio. Agora eu quero falar um pouquinho sobre pulverização para a gente espantar o terror que as pessoas falam sobre ela no YouTube. Pulverizar os seus investimentos não traz grandes consequências negativas. Via de regra, quanto mais ativos na carteira, mais a performance dela vai ficar próxima dos índices. E isso vem com vantagens e desvantagens. Afinal, se torna mais difícil descolar do índice quando se tem muitas ações, tanto para cima quanto para baixo. E numa carteira bem diversificada, obviamente, ainda é importante acompanhar o desempenho dos seus resultados dos seus ativos, mas a partir do momento que se tem vários ativos e o impacto de um deles não seria relevante para a carteira como um todo, pode-se inclusive permitir um ritmo de acompanhamento dos ativos mais espaçado, anualmente, por exemplo. Além de te proteger de potenciais erros que qualquer um de nós pode cometer, não tendo nenhum ativo, sendo uma posição muito grande na sua carteira como um todo, qualquer crise específica em um dos seus ativos será muito menos estressante para o investidor. Eu, particularmente, não sou nenhum gênio capaz de prever com alta taxa de acerto o futuro das empresas na bolsa. Então, sabendo que posso cometer erros, como já fiz anteriormente, gosto de limitar a minha exposição a qualquer ativo individual, focando principalmente na performance da carteira como um todo, e com uma atenção também à renda passiva que gero anualmente com a minha carteira. Em resumo, enquanto estiver comprando boas empresas lucrativas com um largo histórico de geração de caixa, vantagens competitivas e tudo mais, não se precisa ter medo de ter ativos demais. Faço esse vídeo imaginando que a maior parte de vocês não tenha muito mais que seus 50, 60 ativos. Como já disse, mesmo eu, um fã da diversificação, não vejo motivo para se ter muito mais que isso. E mesmo para ter tudo isso, já tem que ter uma diversificação em classes e países e características. Se você tem mais do que isso, vale a pena refletir um pouco sobre a sua estratégia e ver se esse é de fato o seu objetivo com a sua carteira. E conforme estiver montando a sua carteira, entenda que o que diferencia uma diversificação gorda de uma pulverização é o seu conhecimento sobre o que você está comprando. Se está comprando bons ativos com qualidade, não tem problema ter vários deles. Agora, se estiver comprando vários ativos que pouco conhece para não estar exposto ao risco específico de nenhum deles, achando que isso vai garantir um bom retorno para o seu portfólio no longo prazo, você está dando um tiro no próprio pé. O principal fator para a decisão de investir em uma empresa tem que ser sua qualidade, solidez dos resultados, lucratividade, geração de caixa e potencial de crescimento. Ter 70, 80 ou quantos você quiser ativos que dão prejuízo anualmente não vai te proteger de absolutamente nada. Se você assistiu até aqui, deixa o meu muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se gostou muito, quer fazer uma contribuição com o canal, lá no Apoia-se você consegue fazer sua doação. Inclusive é por lá também que você consegue liberar todos os métodos de valuation aqui do nosso site. Os de Peter Lynch e de Graham já são gratuitos para quem quiser usar. Aproveita esse momento para te convidar a conhecer o nosso site, já começar a fazer o valuation de algumas empresas. Peço que qualquer erro você nos comunique no Instagram. Bons investimentos e até a próxima!